Oi, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fenomenologia. Palavra comprida e não muito usada. Vamos a tentar explicar de que se trata, pois a fenomenologia é, em si mesma, a única atitude possível do constelador, do consulente e dos representantes em uma constelação séria. Etimologicamente, fenomenologia vem do grego, de uma palavrinha que significa aquilo que se apresenta, o que se mostra, e de uma outra palavrinha que significa explicação ou estudo, ou seja, estudo de aquilo que se apresenta, o que se mostra. É inevitável para nós, quando recebemos uma informação, tentar compreendê-la através dos conhecimentos já adquiridos. Se vemos uma mesa, imediatamente tentamos compará-la com outras mesas que já conhecemos. Se é mais alta que as outras, se é de madeira, se tem 3 ou 4 patas, qual é seu estilo e coisas assim. Essa exploração, essa atomização e fragmentação que fazemos de qualquer percepção, na realidade, a desvirtua. Nós deixamos de ver a mesa para prestar atenção a um montão de outras características dessa mesa. Se nos permitimos perceber a mesa como ela é, seria suficiente para compreendê-la como ela é. E, em uma síntese um tanto temerária, podemos dizer que fenomenologia nos permite focar nos fatos tal qual eles são na sua essência. Filosoficamente falando, a fenomenologia é uma criação do filósofo Edmund Husserl, de difícil compreensão pela sua densidade, e que pretende dar à filosofia o mesmo rigor metodológico que possui a ciência. Mas para isso, necessitou modificar o ponto de partida do análise filosófico, indo do análise empírico experimental para uma análise compreensiva, não explicativa. Isto porque a mera descrição empírica não é suficiente para o que seria uma investigação filosófica. A compreensão de um fenômeno, fenomenologicamente, é intuitiva e não passa pelo racional, e sim pela percepção imediata do essencial. A percepção dos fenômenos a partir da filosofia fenomenológica suspende, no momento da observação, todo preconceito, toda definição, toda comparação, toda e qualquer teoria que a nossa consciência realiza automaticamente na sua tentativa de uma compreensão mais rápida e automática. A ideia é que a nossa consciência possa captar e compreender os fenômenos tal qual eles são, na sua essência, e limitar toda intelectualização que possa nos afastar dessa essência. E nisso consiste a redução fenomenológica, tal qual Husserl a chamava. A ideia é poder observar os fenômenos da vida tal qual eles são, sem enorme quantidade de categorizações e de adjetivações, para que assim possamos receber a informação pura e a informação essencial que o fenômeno nos oferece. Acho que dá para compreender que o objetivo principal ao usar o método ou atitude fenomenológica é ver o que se mostra na sua forma pura, para extrair disso informações precisas e objetivas que nos direcionem ao verdadeiramente importante na investigação em que estamos trabalhando. Agora, o que se pode dizer da fenomenologia como método na abordagem sistêmica nas constelações familiares? O que é que se pretende numa constelação? Tudo o que se procura é olhar para os movimentos, as dinâmicas, os caminhos que levam aos conflitos e emaranhamentos familiares ou empresariais e que podem até atravessar gerações,
E essa observação que a gente faz tem o único intuito de tentarmos achar soluções. Mas existem algumas dificuldades no nosso caminho. Ninguém conhece todas as nuances de uma família. Cada campo familiar possui particularidades visíveis e muitas não visíveis, ocultas, inconscientes ou mantidas em segredo. Muito mais ainda quando os conflitos possuem um caráter transgeracional, quando existiram familiares ou participantes desses conflitos no campo familiar que os consulentes nem chegaram a conhecer, pessoas das quais não se tem informação. Esses conflitos, esses emaranhamentos só poderão ser compreendidos se temos a possibilidade de perceber todos, ou pelo menos a maior parte dos fatos envolvidos, ainda que eles estejam ocultos. Toda essa informação está naturalmente contida no campo energético familiar. Nessa matriz que se rege pelas leis sistêmicas e se mostra em detalhes, em movimentos, em silêncios e gestos, ou por vezes em ausências, em excluídos, em aquele ser que ninguém representa e que faz falta. O campo familiar é um verdadeiro arquivo, um registro etéreo dos detalhes da história dessa família. No seu momento, Bert Hellinger achou um caminho para aceder a esses dados ocultos e confusos registrados no campo familiar. Um processo que começa pela educação e prática do facilitador em constelações familiares, que adquire a capacidade de realizar um centramento profundo, nosso próprio centro vazio, sem pensamentos, julgamentos ou expectativas, para poder experimentar um contato com a realidade pura, novamente, com o essencial, com os acontecimentos tal qual eles são. Dessa maneira, o centramento é a única atitude possível para chegar a uma postura fenomenológica, para conseguir o que Husserl chamou de redução fenomenológica, portal de acesso às verdadeiras dinâmicas dentro do campo familiar. O centramento não é outra coisa que uma abertura a algo maior, como nos diz Brigitte Champentier de Rives. Não só nos prepara para a percepção de aquilo que é como realmente é, como também nos separa das nossas próprias limitações, dos nossos próprios medos, dos nossos pontos cegos, que como pessoas comuns que somos, assumimos do nosso sistema. A partir do centramento do facilitador e do consulente, e também do representante, quando se trata de uma constelação em grupo, o que segue é fenomenológico. O campo começa a agir e a mostrar atemporalmente todos aqueles registros históricos e relacionais da família. Ainda difíceis de compreender, de visualizar, os movimentos e as emoções vão surgindo e a postura fenomenológica, através do centramento, nos dá a possibilidade de receber todas as informações em sua forma mais pura. Sempre lentamente, até que o campo e seus representantes, sejam bonecos, âncoras ou pessoas, se mostram em interrelações inesperadas, expondo, não na visão direta dos fatos, e sim na compreensão dos fatos, livres de preconceitos e de interpretações, aquilo que permanecia bem oculto, às vezes por detrás do amor que nos eleva, e outras por detrás do amor que nos adoece. A postura fenomenológica como método nos permite essa redução de informações que a nossa mente associa a cada fenômeno observado. A nossa consciência sempre é consciência de alguma coisa, como nos diz Husserl. E essa associação a alguma coisa agrega uma quantidade de informação que depende de cada indivíduo. A redução de informação elimina a informação não essencial, não importante, para podermos ter um contato com a realidade que o campo familiar registra. Fenomenologia, então, é base e pontos de partida para a observação e a investigação sistêmica. Para a filosofia,
A fenomenologia traz de novo a aplicação de um rigor metodológico que pretende equipará-la à ciência. Para as constelações familiares sistêmicas, a atitude fenomenológica é a possibilidade de nos manter desconectados da superficialidade, da subjetividade e assim interagir com o essencial que se mostra nos movimentos dentro da constelação, conectados a uma força superior, a um plano superior, espiritual, como o chamava Bert Hellinger, e tal qual o demandam as novas constelações. Para o dia a dia, a fenomenologia ajuda e muito para nos manter numa postura adulta, respeitando o contexto, liberando-nos de apreciações contaminadas de apegos e de egoísmos. Ao final, o que importa é que aprendamos a viver humanamente, sem gerar consequências negativas. Um forte abraço a todos, muita luz.